Vamos lá. Opa, beleza? Robinho Lima aqui. Só para dar uma lembrada, né? A gente tá levando 25 toneladas de diesel lá para Caçapava, na Scania Codema. Agora, 13h59 horário local, 20h29 horário real. Vamos dar uma olhadinha por fora só para a gente ver como a gente está. Pra gente dar uma lembradinha. Nós paramos aqui nesse posto aqui. Isso aí. Então, bora, senão não chega. Opa, vou tirar o freio de mão também, senão nós não vamos. Rapaz, esses dias a gente conversou, eu não lembro se foi aqui no... Bom, antes de mais nada, né, vamos só lembrar quais são os canais que a gente tem aqui, né? Aqui é Robinho Lima 3666, de onde a gente para, a gente continua. E tem também Robinho Lima 508, que são viagens aleatórias que a gente faz pela Europa e também pelo Brasil, né? Bom, eu só não sei se foi aqui no Robinho Lima 3666 ou se foi lá no Robinho Lima 508 que a gente falou sobre... Eita, soneira só. A gente falou sobre humildade. E independente de onde foi, né? Se foi aqui, é só voltar aí uma viagem aí que vai estar no assunto, então dá uma olhadinha lá no Robinho Lima 508, que lá tem essa conversa que a gente teve, acho que foi ontem ou antes de ontem, uma coisa assim. E hoje, por um acaso, eu tive a oportunidade de colocar em prática, né, a minha humildade, e eu não fiz. Só que assim, bom, a começo de conversa, eu não sou um santo milagreiro, né? Eu não consigo fazer milagres, né? Então já começo por aí. Mas de contrapartida, eu poderia ter agido de forma diferente e não foi isso que aconteceu. Como todo mundo sabe, né? Já falei várias vezes aqui no canal que eu trabalho com reciclagem. E hoje em Aparecida, né? A gente fazendo coleta lá nos hotéis. Tem um rapaz que ele trabalha na prefeitura, né? Ele é gari, né? Ele faz limpeza lá na prefeitura. E eles... Bom, eu tenho uma história um pouco longa com ele, né? Na verdade, faz 20 anos, né, que eu trabalho com reciclagem. E pelo menos há 15 anos, né, atrás, eu comprava latinha desse rapaz aí, desse cara que mora em Aparecida, até lá no bairro do Tigrão. E num determinado dia eu fui buscar latinha na casa dele. Ele sempre foi, na reciclagem a gente trabalha com diversos tipos de pessoas. A gente trabalha com pessoas educadas, pessoas sem educação, pessoas que te tratam bem, pessoas que te tratam mal. E esse rapaz é uma pessoa que trata as outras pessoas muito mal. Então ele não merece meu respeito, começa por aí. Um dia eu fui na casa dele buscar a reciclagem lá que ele tinha pedido para que eu fosse buscar. Já tinha tudo combinado, estava tudo certo. Daí eu cheguei lá na casa dele, comecei a pesar. Comecei a pesar as latinhas, eu tô abrindo a boca aqui de sono mesmo. Não sei o que está acontecendo, rapaz, não é possível. E eu comecei a pesar as latinhas. Depois de mais da metade das latinhas colocadas já dentro da Kombi, né, já tinha terminado de pesar. Aí ele veio falar para mim a respeito do preço. Eu falei, o preço é aquele mesmo. 15 anos atrás eu nem lembro qual o valor, tá? Mas vamos supor que fosse assim, R$5 o quilo. Eu já tinha combinado com ele o valor de R$5 o quilo. Aí ele chegou, porque na hora que eu
comecei a pesar, já estava combinado, ele não estava lá ainda. E aí desde esse dia eu peguei mal com ele mesmo, não falei para ele, ó, eu prefiro nem comprar seu material, porque se toda vez for assim, né? Daí depois mais da metade das latas já dentro da Kombi, né, dos sacos colocados tudo dentro da Kombi. Aí ele chegou lá, eu estava terminando até de pesar, o filho dele estava conferindo. E aí ele pegou e falou pra mim, mas quanto você vai pagar na lata? Eu falei, eu te falei hoje à tarde lá, né? Porque eu tinha encontrado com ele na tarde. Isso aí já era mais de 6 horas, que era o horário que ele saía da prefeitura, era 5h30. Mas até ele chegar na casa dele dava mais ou menos quase 6 horas. Eu fui lá, era umas 6h15, 6h20, né? Então já fui bem depois do horário. E eu sempre paguei hora extra dos meus funcionários, sempre. Nunca ninguém trabalhou para mim aqui de graça, nunca. Isso aí jamais. Desde quando eu comecei, todas as vezes ou eu pagava eles esse dinheiro ou descontava em hora, né? Criava um banco de horas para eles. Então era sempre assim. Ou às vezes eles precisavam sair para resolver alguma coisa e aí eles descontavam naquele período que eles trabalharam a mais. Então eu já estava lá carregando as latinhas, aí ele chegou e falou, não, mas fulano de tal paga tanto. Eu falei, não, mas você sabe meu preço é esse, eu não tenho preço melhor. Ah, mas o Marquinhos aqui embaixo paga, por exemplo, tá? Se eu falei 5, o Marquinhos aqui embaixo paga 5,50, 6, sei lá quanto. Daí eu falei pra ele que não dava, de fato não dava mesmo, né? Tem que ter uma margem, justamente por isso, porque eu tinha funcionários, tinha que pagar a hora extra, tinha que pagar o custo, enfim, né? E aí eu falei pra ele que não dava. Aí ele falou, então eu não vou vender não. Eu falei, não, daí aí eu já me irritei também. Eu falei, então tá bom. Então eu pedi pro meu funcionário tirar tudo lá da Kombi. Eu falei, pode devolver, vamos devolver tudo ali. Nossa, mas já tá. Não, devolve, pode devolver. Daí eu peguei e falei pra ele, ó, então vou fazer o seguinte, então por favor, todas as vezes que você precisar que compre a latinha, você vai ali no Marquinhos direto, já vende direto pra ele, não precisa vir me procurar. E desde esse dia eu criei uma antipatia por ele. Só que o filho dele e a esposa dele juntavam os latinhos separados. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Bom pra ele ficar esperto. E a esposa dele e o filho dele juntavam latinhas separado dele. Porque acho que já tinha mesmo um pouquinho desse ranço aí, né? E aí eu acabava indo lá para buscar a latinha da mulher dele e do filho dele. O filho dele hoje, ele vende bala, né? Então o nome dele é Carlinhos. Aí o apelido dele virou Carlinhos Bala. Então, Carlinhos Bala é um ex-atacante do esporte, né? Que fez o gol na final lá na Copa do Brasil junto com o Luciano Henrique, que era treinador do Murilo até o ano passado. Aliás, até o ano passado, isso mesmo. Então, voltando na história, essa mulher dele aí faleceu. E justamente na época que a mulher dele morreu, o filho dele foi atropelado por uma moto, esse Carlinhos. E um dia eu cheguei lá porque era esse Carlinhos e mais 2 filhos, uma menina e um outro menino menor. E a menina era, eu não sei se ela era mais velha ou não importa, só que ela era mocinha. Só que ela trabalhava, porque daí o pai trabalhava, né, o grandão lá trabalhava, e a menina trabalhava também. E a mãe desse garoto tinha morrido, né, a mulher desse rapaz aí tinha morrido. E esse garoto sofreu acidente de moto, uma moto atropelou ele, quebrou lá a parte da bacia dele, sabe? Então ele ficava imobilizado. Aí um dia a irmã dele ligou pra mim, falou que tinha latinha lá, né, que era pra buscar, né, o restante lá, porque a mãe tinha morrido, mas tinha ficado lá uns sacos de lata, que era pra eu ir lá buscar. A hora que eu cheguei lá, rapaz, o garoto tava sozinho, junto com o menor. O pai tava saindo de casa para poder trabalhar, porque nesse dia eu fui de manhã. Aí ele não podia sair dali, ele tava deitado no chão. Ele colocaram um colchonete, sabe? Uns almofados assim, ele tava deitado no chão, tava muito calor, muito quente. E ele tava deitado no chão e ele falou pro pai dele, eu não consigo sair daqui, pode pegar lá, né? Acho que era um pinico, alguma coisa assim, ou aquele compadre, né? Que acho que era pra ele fazer um xixi lá.
Rapaz, eu falei, se vira, pede pro seu irmão, não sei o que, eu tô atrasado, tô saindo. Saiu. Rapaz, aquilo me deu uma raiva tão grande, eu fiquei tão angustiado com aquilo lá, que eu peguei e falei pro rapaz, eu falei assim, onde que tá que eu pego pra você, né? Aí ele explicou pra mim onde tá, fui lá, peguei e ajudei ele, né, a se levantar, porque daí tinha que levantar com muito cuidado mesmo. Aí eu peguei, tá bom, vi aquela cena ali, aquilo ali eu já tava revoltado com o rapaz. Então por isso que eu digo que ele não merece o respeito, essa é a história dele. É uma história um pouco ruim até de contar, porque a pessoa nem tá aqui para se defender, né, para dizer se foi realmente isso ou não. Praticamente eu tô contando a minha versão do que aconteceu, né, acredite quem quiser. É só um relato, né, na verdade não é nenhuma discussão aqui, só tô relatando o porquê da minha versão com esse rapaz. E depois disso, só que esse rapaz, ele é muito estranho, ele é muito meio maluco, assim, sabe? Ah, abre aí, meu filho. Abre. Rapaz, esse pedágio aqui, ele tem disso, viu? Vou ter que pagar de novo, ó. Tá vendo? A hora que eu fui sair, ele fechou a cancela. E aí, rapaz, eu peguei essa versão dele aí, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode uma pessoa ser tão cruel assim, né? Além dele ter feito pra mim aquela vez, aquela situação que eu achei uma palhaçada ele ter feito, aí agora fazer isso pro próprio filho, ele acabou de perder a mãe, o menino tava sozinho em casa com um irmão menor. Aí como que pode uma pessoa agir dessa forma com uma pessoa que é dele e que tá precisando muito dele? Então tá bom, fui embora. E todas as vezes que eu encontrava com esse rapaz na praça de Nossa Senhora, né, lá de Aparecida, na praça lá de cima da Igreja Velha, a maioria das vezes ele encontrava comigo e ele perguntava quanto que tá a latinha. Aí eu respondia pra ele, a latinha minha tá tanto. E na mesma hora ele falava, fulano de tal tá pagando tanto. Aí eu comecei a perceber que ele estava fazendo isso com frequência. Aí eu comecei também a pagar um sapinho dele, sabe? Falei, não tem preço pra você, né? Toda vez que ele perguntava pra mim, eu falava, não tem preço, não tem preço, e não falava. E hoje, depois de muito tempo, hoje eu encontrei com ele lá na praça, eu tava 2 sacos, né, de garrafa na mão, de lata na mão, uma de garrafa de lata. Aí ele pegou e gritou alto assim pra mim assim, quanto que tá a sua latinha? Falou assim pra mim. Eu falei, R$1. Quanto tá a sua latinha? Eu falei, pra você, R$1. Sabe, então naquela hora ali, juro, na hora que eu falei a primeira vez R$1, veio a conversa que eu tive aqui, né, numa das viagens aqui, eu não lembro se foi aqui no Robinho Lima 3666 ou se foi lá no Robinho Lima 508, que eu falei sobre humildade. E daí naquele momento, por isso que eu digo, ó, essas viagens que acontecem aqui e que eu vou falando alguma coisa, ou motivacional, ou que seja mesmo uma lição de vida, ou que seja apenas uma coisa engraçada, eu reflito sobre isso depois. Além de eu assistir o que eu gravo, eu ainda reflito, tento colocar em prática aquilo que eu tô falando. E na hora que eu falei para ele R$1, na hora veio para mim o pensamento da humildade. Se ele não merece meu respeito, né? Mas se eu sou uma pessoa humilde, eu fui ver o significado da palavra humilde no dicionário, ele diz é como se fosse diminuído. Então, além disso, ainda no termo técnico da palavra, o humilde acaba sendo diminuído. E não, eu não concordo. Olha quem sou eu, né? Quem escreveu lá os dicionários, lá que devem ser os catedráticos lá, né? Escreveram lá as palavras e os seus significados, e eu tô aqui questionando eles. Mas, por exemplo, quando a gente fala assim, ô seu ignorante, a gente fala como se a pessoa fosse uma pessoa arrogante, prepotente, que quisesse enfrentar a gente de alguma forma, né? E na verdade o ignorante é o desconhecedor de algo. Então,
tem tudo isso. Então, às vezes a interpretação da língua, ela, né, do nosso português aqui, às vezes ela coloca a gente em situação que não condiz com aquilo que realmente a palavra significa. Então, na minha opinião, humilde, na intenção que eu quis dizer, é que tem muitos aí humildes que confundem a pobreza e a sujeira. Então, não é isso. A humildade não é, para mim, não quer dizer isso. Então, nesse caso, eu não fui humilde com essa pessoa que muito provavelmente não merece mesmo meu respeito. Coloco aqui que eu não tenho nenhuma, nenhuma empatia por ele. Nada, tudo que ele faz para mim não significa nada. Mas eu poderia, para minha paz de espírito, eu poderia ter agido diferente com ele ali. E eu não fiz isso, né? Eu não fiz isso. Então, fica aí. Lembra que eu comentei, não sei se foi aqui ou se foi lá no outro canal, eu comentei a respeito, né, dessas conversas que a gente tem, que algumas coisas que eu acabo falando aqui, acaba até sendo para mim motivação, acaba sendo para mim lição, acaba sendo para mim uma situação assim que quando eu coloco na minha vida, a tendência é melhorar. Então, por isso que a ideia da gente sair dirigindo aqui e falar sobre assuntos, eu acredito muito que deva ajudar alguém também, né? Então, por isso que meu propósito é esse, não é só pegar o caminhão e dirigir, é pegar o caminhão e falar algo que talvez ajude as pessoas a até mesmo mudarem, né, as suas vidas de acordo com aquilo que a gente vai discutindo aqui. Às vezes a gente é tão, né, o dia da gente é tão corrido, a gente não tem tempo nem pra gente pensar ou analisar o que a gente está fazendo, né, com a nossa vida, né, da que forma que a gente está agindo durante o dia, porque é tão corrido, às vezes você fala, tá bom, só um minuto, aí ali parece que você foi arrogante, prepotente, mas na verdade não, você só estava com pressa, né? Então às vezes a gente precisa parar mesmo e analisar, e dirigindo aqui, quando eu vou, porque, olha só pra você ver, você pode pegar desde a primeira viagem que a gente fez nesse canal. São 2 canais, hein? A gente até agora não repetiu nenhum assunto. A gente não repetiu nenhuma conversa. Claro que vai chegar um momento que talvez eu tenha que relembrar algumas coisas aí. Mas essa conversa que a gente está tendo aqui agora é uma extensão de uma última conversa, e estou dando um exemplo daquilo que aconteceu. Então, para mim, para eu gravar, olha, já estava saindo. Fernanda, eu estou distraída, menina, eu estou conversando, tem que falar assim, para aí. Então, para eu gravar aqui, né, para eu sentar aqui e determinar um assunto que eu vou falar, antes de mais nada, eu vivo aqui conversando com a minha esposa aqui, falo, nossa, eu poderia falar disso, eu poderia falar daquilo, ela me lembra de coisas que eu poderia falar. Então, isso aí está sendo um exercício, né, para nós aqui. Por exemplo, quanta coisa acontece no seu dia. Por mais rotina que seja seu dia, as coisas acontecem de forma diferente. Você não é aquele cronograma, né, que vai acontecer isso, por mais que seja rotina. Eu tenho que acordar cedo, tenho que levar na escola, tenho que voltar, acontece uma bobagem no trânsito. E de fato hoje aconteceu mesmo, isso aí vai ficar uma outra história. Então para a próxima gravação que eu vou fazer, que é pro Robinho 508, então eu vou contar essa história lá do pedágio. Se você quiser saber, depois que você assistir aqui, vai lá pro Robinho 508, que eu vou contar a história do pedágio hoje. Na hora que eu fui ultrapassar lá na cancela lá do Sem Parar. Não vou contar aqui não, vou contar lá, tá bom? Depois se vocês quiserem, vocês entram lá. Agora é suspense mesmo, agora é forçar a barra mesmo, pra fazer você ir lá no nosso canal lá e dar uma força lá também, tá precisando, tá certo? Então é isso. Mas aí, ó, só para recapitular um pouquinho aqui, que a gente vai ver se a gente para ali agora, que a gente já chegou na Via Dutra, né? Tá a 62 quilômetros de distância, mas eu acho que eu não vou chegar agora não, porque depois ainda tem a manobra, né? Então acaba demorando bastante. Opa, o carro bate em mim, e tá vendo como é o negócio aqui? O carro bateu em mim, eu paguei o conserto do carro e houve dano no reboque. Meu Deus, não, é
absurdo? É possível? Então, essa extensão aqui, né, esse assunto aqui, eu fiz questão de falar hoje, porque foi hoje que aconteceu comigo, e o fato de ter acontecido, eu mesmo ter acabado de falar, né, eu tinha acabado de falar, eu falei ontem a respeito do assunto, e o fato de eu ter falado, ainda assim, é um pouco mais pesado, né, vamos dizer, pra mim, porque como que eu posso falar uma coisa e fazer outra, não é verdade? Eita, e a gente tem, né, às vezes a gente faz muito disso, né, a gente fala uma coisa e faz outra, então é o policiamento de si, né, você tem que se policiar para que as coisas que saem aí da sua boca seja realmente aquilo que você pensa e tente pelo menos colocar em prática. Só que na hora lá eu não pensei não, na hora lá eu tava com tanta raiva de... Eu não sei porquê, eu olho pra ele, parece que vem um flashback na minha cabeça aqui, igual quando passava os normais, né? Pra quem é mais velho aí vai saber o que eu tô falando. Tinha lá um momento flashback. Então mostrava, acontecia uma determinada situação na cena, aí tinha um flashback que mostrava uma cena semelhante a alguns anos atrás e que talvez ele ou talvez ela tivesse cobrado eles, né, naquela situação, naquela mesma situação. Então o flashback contava isso. Então pra mim hoje lá na hora que eu tava lá discutindo com o rapaz, que eu nem precisava discutir com ele, eu só poderia ter falado pra ele o preço ou real, ou então não falar nada, falar a mesma coisa que eu sempre falei, né, que eu não tinha preço. Eu simplesmente quis debater com ele, quis bater boca com ele. Isso aí pra mim, na hora que aconteceu, veio um flash na minha cabeça aqui da conversa que eu tive aqui. Tá vendo como é que é importante essas conversas nossas aqui? Pra mim é muito importante. Mantenha-se à esquerda. Então, nós vamos dar uma paradinha aqui de novo no frango assado, porque daí a gente não vai chegar lá, porque tem a manobra, né? E acaba sendo os pontos, né, que a gente tem que parar. Rapaz do céu, mano. Calculando uma nova rota. Tá doido? Vamos lá pra trás do poço lá, quem sabe não bate ninguém, quem sabe ninguém bate nós mais também, né? Verdade, vai calculando a rota aí, porque é assim mesmo. Então, tá, antes de mais nada, quero só lembrar que aqui, Robinho Lima 3666, são viagens contínuas. Então, se a gente parar aqui, a gente sai daqui, tá bom? Rapaz, será que tem vaga para nós parar aqui atrás? Ali é ônibus, hein? Vamos dar uma olhada por fora, daí fica mais fácil. Mas ali é ônibus. Só se eu parar aqui mesmo, onde eu tô. É isso mesmo que eu vou fazer. Vou encostar ela bem encostadinha aqui, porque ali é a área de ônibus. E Robinho Lima 508 são viagens aleatórias que a gente faz na Europa e também aqui no Brasil, tá bom? Então não esquece não de acompanhar a gente lá também, porque as viagens também são, mesmo elas sendo aleatórias, elas são dinâmicas também, assim como são aqui. E também tem conversa lá, também tem assunto lá, beleza? E calculando a rota. Rapaz, eu vou jogar essa carreta lá embaixo. Vamos olhar aqui, ó. Ô louco, mas daqui eu não enxergo nada. Não é possível. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Vamos pra dentro agora. E agora a gente consegue acertar ela aqui. Só
para não atrapalhar ninguém, né? Recalculando. Bora puxar para frente. Viu só quanto tempo que a gente perde aqui na manobra? Se fosse um expert em manobra, já teria encostado aqui já, mas como somos nós, né? Aí demora mais um pouco. Aí tá certo? Então se a gente parou aqui, a gente continua daqui, beleza? Muito obrigado por você ter assistido. Não se esqueça não, tá bom? Viagens todos os dias e até a próxima.